Então agora ele não vai fazer como muitos fazem, apenas escrever sobre Jesus, sobre o que ouviu, sobre aquilo que leu. Não, ele agora está escrevendo a respeito daquilo que ele ouviu, viu, participou, né, e esteve ali em plena ação para que acontecesse também aquelas coisas. Agora é diferente, agora é prática. O professor da escola bíblica dominical deve ser um ministro de Cristo. Ele deve ser aquele que evangeliza, ele deve ser aquele que prega, que ensina, que dá testemunho, aquele que dá exemplo na igreja, mas também ele deve ser alguém que ministra. Ele expulsa demônios, ele ora para que as pessoas sejam curadas, elas são curadas, ele ora para que as pessoas sejam libertas, e elas são. É aquele que tem um dom do Espírito Santo operando na sua vida. O professor de escola bíblica dominical é um exemplo para os alunos. Ele deve ter na prática aquilo que ele ensina. Então, temos muito cuidado com isso. Professor é exemplo. Professor tem a obrigação, o dever de ser batizado com o Espírito Santo, de ser um bom testemunho em todas as coisas. Pagamento das suas dívidas, no seu falar, no seu vestir, no seu agir, e também na operação de dons do Espírito Santo, e também na evangelização. Então ele deve ser exemplo em tudo para os seus alunos, para que eles cresçam, se desenvolvam, para que eles vejam em seu professor um exemplo a ser seguido. Então tomemos cuidado para não sermos apenas assistentes da obra de Deus, mas nós devemos ser participantes dessa obra de Deus. O professor tem uma grande responsabilidade. Então cumpra o seu ministério, dedique-se ao seu ministério e acredite na palavra de Deus, e acredite no poder de Deus, e acredite que você pode ser usado por Deus para fazer a obra de Deus, e seja usado. Incentive os seus alunos a serem também usados no poder de Deus e operarem no poder de Deus e fazerem a obra de Deus, crendo no Jesus que está vivo. Não é falando a respeito de um Jesus que está morto, ou a respeito de um Deus que está a quilômetros de distância. Não. Nós servimos a um Deus vivo. Jesus está também vivo. O Espírito Santo está em nós e trabalha através de nós. Vamos então em frente, marchemos e façamos a obra de Deus. Então nós vamos ver que a autoria do livro de Atos é dada então a Lucas, um médico amado, e um homem muito inteligente. Basta ver aí o prólogo do Evangelho de Lucas, que você vai ver que ele tinha uma capacidade de escrever tremenda, que se aproximava até do grego clássico. É uma escrita maravilhosa, sua maneira de escrever, uma maneira que só os grandes escritores têm. Então, pelo que nós podemos ver de Lucas, parece que ele se converteu após a morte de Jesus e ele começou a participar realmente do trabalho evangelístico a partir da segunda viagem, então, do apóstolo Paulo. Nós podemos compreender também que a época que foi escrita é entre 61 a 63 depois de Cristo, que Lucas escreveu, então, Atos dos Apóstolos. Por que nós podemos compreender isso? Porque no ano de 70 não pode ser, nem depois de 70. Por quê? Se Lucas era um historiador, se ele escreveu fatos importantíssimos que aconteceram, é evidente que no ano 70 Jerusalém foi invadida, o general Tito, pelo exército romano, e Lucas é evidente que escreveria sobre isso, mas ele não escreveu, então porque foi escrito então antes do ano 70 o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver que Lucas tinha sempre uma grande preocupação na confirmação dos fatos que ele narrava,
Eles sempre se preocupavam em falar alguma coisa que fosse realmente verdade, que tivesse testemunhas dessa verdade. Então o tema principal do livro de Atos é então a propagação do Evangelho, é aí a instituição e crescimento da igreja, e nós vamos ver que principalmente é o trabalho da igreja na unção e no poder do Espírito Santo. Dentro do conteúdo de Atos dos Apóstolos, nós podemos dividir aí da seguinte maneira: eventos pré-pentecostais, Atos capítulo 1, evento pentecostal, Atos capítulo 2, a expansão do Evangelho em Jerusalém, Atos 3 até 7, a expansão do Evangelho na Judéia e Samaria, Atos 8 até 12, a expansão do Evangelho entre os gentios, Atos 13 até capítulo 28, e nós vamos ver que existe aí uma sequência nessa divisão do livro de Atos dos Apóstolos. Acompanhando o quê? Acompanhando a ordem que Jesus deu aos discípulos. Pregue o Evangelho. Onde, Jesus? E ele diz, olha, em Jerusalém. Ao mesmo tempo, onde mais, Jesus? Olha, na Judéia, então toda a região de Jerusalém. Seria assim o estado, né, da Judéia. Onde mais? No estado vizinho, Samaria ou Samaria, que era ali chamado Israel, né? Jerusalém era Judá, Israel era acima, território acima. Então veja bem que vai se espalhando. E Jesus disse, olha, e até os confins da terra. E é ao mesmo tempo, olha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria ou Samaria, e até os confins da terra. Então, ao mesmo tempo, a igreja não pode esperar pregando apenas num lugar, esperando que todos aceitem, para depois passar para outro lugar. Porque isso não vai acontecer. Sempre tem alguém que não vai aceitar. Então devemos pregar tanto em nosso lugar, onde nós estamos, na região nossa, como em outras regiões vizinhas, como em outros estados, em outros países e em toda a terra. Todas as pessoas, os grupos étnicos, todas as pessoas devem ouvir a palavra de Deus. Então, dentro dessa sequência que Jesus ensinou em Atos 1:8, vamos ver que temos eventos pré-pentecostais. Quais são os eventos pré-pentecostais? Ou seja, antes do dia de Pentecostes. Principalmente nós vamos ver o quê? A ascensão de Jesus. Ele fala com os apóstolos e depois ele sobe. Uma nuvem o encobre, ele vai embora. Vai para o Pai. E temos aí também a eleição de Matias, em substituição àquele que traiu Jesus, Judas Iscariotes. Então são os dois principais eventos aí, antes do Pentecoste. Então esses dois eventos, temos testemunhas? Temos, e Lucas cita, né? Ele diz que mais de 500 irmãos viram Jesus subir. E também nós temos aí o testemunho de quase 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo e que podem testemunhar então a eleição de Matias. Depois nós vamos passar para a segunda parte, que é aí falando sobre o evento pentecostal. Então a igreja agora já tinha o número completo de apóstolos, eram 12, e continuava agora 12, porque Judas foi substituído por Matias. E agora então a igreja deveria receber o poder para pregar o Evangelho. Tem muita gente ainda hoje dizendo, Senhor, me dá poder para pregar o Evangelho. Mas se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, então o poder está em você. Jesus disse, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o poder está aí. Você precisa liberar esse poder. Acreditar nesse poder. Deixar que este poder opere. Então hoje muitas igrejas dizem que são igrejas cristãs, são igrejas de Cristo. Mas veja bem que existem então duas igrejas. A primeira que iniciou antes do batismo com o Espírito Santo. Era uma igreja que não estava pronta para evangelizar, para ganhar almas. Jesus disse isso, e a autoridade máxima nossa é Jesus. Se Jesus diz, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e então
ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Então eles deveriam esperar. Tem muita igreja que não esperou, se esqueceu, então, do principal, de obedecer à ordem de Jesus. Então nós devemos receber o batismo com o Espírito Santo e a partir daí pregarmos o Evangelho.